Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com um advogado constitucionalista, ele que é Guilherme Barcelos, mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso, é uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. E eu quero saber sobre essa questão de constitucional relativa a essa decisão. Na prática, isso realmente redesenha o sistema de freios e contrapesos? E o que significa também para o papel do Senado como órgão julgador, na opinião do senhor? Bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Para ir com os espectadores do SBT novamente. Respondendo à tua pergunta, ela modifica sim, a decisão modifica, não tenho dúvida. Eu li a decisão, tenho ela aqui em mãos, li a nota que estava também há pouco, e a questão aqui é o seguinte: nós, o Senado, constitucionalmente falando, competente para aprovar e julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade. Esta previsão, ela não apenas está posta na Lei 1079, a chamada Lei do Impeachment, mas na própria Constituição. A Lei do Impeachment, por sua vez, traz um rito a ser observado quando desse tipo de julgamento. E este rito, ele foi, digo eu, modificado substancialmente, sendo que a principal modificação aqui, Gabriela, me parece ter sido aquela quanto à titularidade da denúncia. Esta decisão do ministro Gilmar, a partir do momento em que restringe a titularidade, a prerrogativa de denunciar um ministro do Supremo ao Senado, ao Procurador-Geral da República apenas e tão somente, ela modifica totalmente esse sistema de controle recíproco, ou de freio e de contrapeso, como tu bem diz. E modifica por quê? Porque ele suprime esta prerrogativa da cidadania. Vale dizer, a partir do momento em que posta esta decisão estiver, e ela já está, o qualquer do povo que estiver com os políticos não mais poderá fazer denúncias contra ministros do Supremo e outras autoridades públicas, ou assim como ocorre com outras autoridades públicas, perante o Senado por crime de responsabilidade. E a partir daí, há um redesenho, sim, no sistema de freios e de contrapesos. E o senhor acredita que essa mudança diminui o controle democrático ou então preserva a independência judicial? Diminui o controle sobremaneira. Eu li a decisão, meio que na correria, eu confesso, até porque as coisas foram se atropelando, mas li a decisão e o ministro tece considerações, Gabriela, acerca da independência judicial, da independência da magistratura, das garantias do judiciário, da inamovibilidade, como se chama, e por aí vai. Agora, a pergunta que eu trago em contraponto é a seguinte: o que é que um processo de impedimento, tal como está posto, faria violentar essas prerrogativas inerentes ao judiciário? A mim parece que nenhuma violência haveria. O processo, ao contrário do que constou, ao contrário do que defende, não tem nada de fácil, nada de simples, sendo que a modificação quanto ao quórum de recebimento da denúncia me parece até adequada, porque segue as demais hipóteses, inclusive quanto ao presidente da República. Mas quanto à titularidade da denúncia, não. E isso porque esta titularidade, a partir do momento em que prevista para qualquer do povo, para a cidadania em geral, ela faz consagrar justamente este sistema de freios e contrapesos, que também vale para o Poder Judiciário, não se restringido ao Legislativo ou ao Executivo. Doutor, vale lembrar também que na Constituição não cita especificamente o impeachment, né? Por isso também que tem a lei do impeachment. Então, isso pode ter servido como uma brecha, se a gente for dizer bem isso, porque se fosse na Constituição, então seria muito mais difícil, né? Mais sério também de ter uma mudança. Não, Gabriela, a Constituição, na verdade, ela refere esse processo de impeachment. O que ela não traz é as hipóteses de crime de responsabilidade, ou seja, o que configuraria ou poderia configurar, e o rito. Mas ela traz a previsão, ela traz a competência do Senado
para processar e julgar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, traz o quórum de julgamento, que é de 2/3, e traz a pena, a remoção da função pública e a inabilitação por 8 anos. Isso está posto lá no artigo 52 da Constituição. Para além daí é que não há nada. Rito ou hipótese de cometimento de crime de responsabilidade e rito. Isso sim, realmente, está posto na lei apenas, e tão só, que é uma lei lá de 1950, é importante lembrar. Mas uma lei de 1950 que foi erguida, é importante também dizer, sob a égide de uma Constituição liberal, tal como era a Constituição de 46. Então, depois de ter lido a decisão, refletido um pouco sobre ela, me parece que ela, a despeito, ou a pretexto, melhor dizendo, de tutelar o sistema de freios e de contrapesos, ela o ataca ou o diminui, nesse caso específico. E o ministro levou em consideração também pedidos de um partido e de uma associação. Isso, então, fortaleceu, né, toda essa mudança, esse pedido dele. Como que o senhor enxerga se fosse um pedido apenas do ministro, se não tivesse, então, esse apoio de fora? Esse apoio, ele favoreceu também ele chegar a essa decisão? Não, o ministro, Gabriela, ele não poderia tomar essa decisão a partir do vácuo, né? Sem que fosse provocado a tanto. Há realmente duas ações, duas da DPF, uma do Solidariedade e uma da Associação dos Magistrados Brasileiros, sendo que, a partir daí, com o manejo dessas ações, o Supremo foi provocado a se manifestar acerca disso. Isso é induvidoso. A questão aqui, portanto, não está em decidir, mas em como decidir. Ou seja, o conteúdo da decisão é o que importa aqui. E me parece que o ministro, nesse caso, avançou o sinal, notadamente quanto à restrição na titularidade da denúncia. Restringir esta denúncia apenas ao Procurador-Geral da República, a mim, sinceramente, não faz muito sentido, até mesmo porque é importante dizer que este mesmo Procurador-Geral da República, ele está submetido à jurisdição do Senado por crimes de responsabilidade. Então vejam que há, ao menos a mim parece à primeira vista, um paradoxo aí. Nós restringimos a denúncia perante o Senado ao Procurador-Geral da República, sendo que o mesmo Procurador-Geral da República também está submetido à jurisdição do Senado. Me parece uma decisão equivocada, neste ponto, ao menos, assim me parece, e eu reitero o que disse anteriormente. A pretexto de tutelar o sistema de freios e contrapeso, me parece que a decisão está atacando ou diminuindo, ainda que pontualmente. A gente já viu uma movimentação da oposição no Senado, na Câmara dos Deputados. Se a gente falar agora constitucionalmente, dizendo como que esses parlamentares podem agir para tentar barrar essa decisão? Há um termo que é muito verificado na doutrina estrangeira, na literatura jurídica estrangeira, que é backlash. Esse é um termo da moda, inclusive, backlash. Nada mais é do que uma reação de um poder contra o outro, né? E essa reação me parece natural, ela virá. Agora, considerada a decisão do ministro Gilmar, que ela foi tomada em uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, e que, por ter deferido a medida liminar pleiteada pelos autores, tem caráter vinculante, somente mediante emenda constitucional isso poderia ser resolvido. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde, uma ótima semana para o senhor também. Obrigado a vocês, Gabriela, e até a próxima. Até.